Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Grande satisfação e alegria nós podemos estarmos juntos. Estar junto é uma grande chave na palavra do Senhor. Isso é um grande privilégio para nós, quer seja aqui presencial, quer seja você, meu irmão ou minha irmã, que está nos assistindo através dessa live. Nessa noite, eu gostaria de convidar você a observar aquilo que Deus tem como diretriz para a nossa vida. É muito claro que Deus tem um propósito para cada pessoa. Não há ninguém que esteja desassistido de um objetivo de Deus para a sua vida. E muitas das vezes fica muito subjetivo. A gente não tem tanta clareza daquilo que Deus tem para nós. E eu não quero ser arrogante em falar que eu vou compartilhar isso, vou falar especificamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a palavra do Senhor nos ajuda a nortear. E tem alguns parâmetros que ela utiliza, que nos auxilia, queridos, de maneira muito eficaz, para que nós avancemos para aquilo que Deus tem como vontade para cada um de nós. Queridos, nesse tempo tão diferente, tão atípico, provavelmente a gente nunca mais, após esse tempo de pandemia, nós nunca mais viveremos coisas semelhantes, talvez as próximas gerações, até que Jesus venha, mas talvez a nossa especificamente, enquanto nós estivermos nessa vida, talvez nós não enfrentaremos algo tão vil, tão duro quanto temos passado nesses dias. Conforme o pastor falou, e o mês de abril já é considerado o pior mês, mas todos os meses que vem se passando, ele já intitula, esse é o pior, esse é o pior. E nós muitas das vezes como cristãos não conseguimos interpretar a vocação de Deus nesse tempo e a nossa vida. Como que eu me relaciono? Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Há uma vocação de Deus para a minha vida, para a sua, como igreja, num total. Mas como que eu a manifesto? Como que eu a exerço nesse tempo? Porque o modelo a qual nós aprendemos ser igreja é pré-pandemia. Nós não aprendemos ser igreja dentro da pandemia. Estamos nos moldando. O Espírito de Deus está nos conduzindo para vencer, para conquistar, para avançar nesses tempos. E queria dizer com muita alegria que eu mostro um primeiro sinal desse avanço. Na semana passada nós recebemos 8 irmãos aqui. Isso é um avanço, isso é a promessa de Deus se cumprindo. E nós só não recebemos mais porque outros irmãos que estão para se receber, estão para ser recebidos, precisam ser batizados. Então esse número é bem maior do que 8. Então esse é um sinônimo, queridos, de que a graça do Senhor, o seu poder tem atuado em nós, tem nos feito um instrumento para alcançar pessoas e exercer então o nosso propósito como igreja. Eu gostaria então, mediante isso, convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo em Romanos, no capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante. Texto belíssimo, e eu convido a você atenciosamente ouvir essas palavras. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Continuando no capítulo 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem Deus vos
Deixe que Deus vos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Vocês podem se assentar? Que texto tão lindo! Só que o que antecede esse texto em Romanos, a qual nós lemos, é uma contenda. O apóstolo, na ocasião, aqui está liberando uma palavra com a intenção de advertir esse povo, uma mescla de judeus e gentios, particularmente exortando os judeus, porque na ideia deles, somente quem tinha acesso à graça do Senhor, à misericórdia do Senhor, seriam eles. Só que a palavra do Senhor já há bom tempo nos mostra que eles rejeitaram. E esse texto anterior ao que nós lemos é muito interessante, que vai deixar claro, olha, mediante a rejeição que vocês tiveram com Deus, ou para com Deus, foi promovido aos gentios o direito a qual pertencia somente a vocês. E então começa uma grande e bem elaborada discussão, muita inquietação, muita intriga talvez surgindo no meio do povo, porque mediante essa renúncia, essa não compreensão do propósito a qual Deus tinha estabelecido, Deus, de uma maneira muito sábia, deu uma volta nos judeus, promovendo aos gentios a salvação. Olha só que interessante, porque na medida que ele promoveu aos gentios essa misericórdia, os judeus falaram, não, mas esse é nosso. Então Deus captou os dois. Olha, esse era um momento que você poderia dar um glória a Deus ou um amém, mas eu sei que foi no seu coração. Deus captou os dois. O que isso quer dizer? Queridos, aquilo que não era direcionado primeiramente a mim e a você, foi promovido pelo Senhor. Ele nos alcançou, Ele permitiu que essa misericórdia chegasse até nós, através, queridos, da sua infinita sabedoria, de forma que, mediante a má interpretação do povo, Ele consegue ludibriá-lo e promover a salvação a toda a humanidade. Esse é o favor de Deus, essa é a misericórdia que não é restrita a uns, mas sim a todos. Por que eu digo isso? Essa mesma misericórdia, queridos, que nos alcançou, é a misericórdia que promoveu a mim e a você uma vocação. Vou repetir para que fique bem frisado. A misericórdia com que nos alcançou é a mesma misericórdia que promoveu a nós uma vocação. Para esses judeus, a salvação era um privilégio deles mesmos. Não haveria necessidade de partilha. Os judeus, queridos, para a gente não julgar eles, porque isso não é a nossa intenção, mas nós olhamos muitas das vezes o judeu como um povo que triunfava em todos os momentos, mas na Bíblia mesmo nos mostra que não era bem assim. Escravidão, perseguição. Há poucos instantes antes, há pouco tempo antes, talvez do que estava sendo lido, ou nesse mesmo período estava sendo escrito, na verdade, estava se estabelecendo uma grande perseguição em Roma. Então, essa visão triunfalista que os cristãos, os judeus nessa ocasião sempre venceram, sempre foram, sempre avançaram. Não, fizeram mesmo, não era bem assim. Eles eram um povo que foram subjugados inúmeras vezes, um povo que foi escravizado de inúmeras formas, e um povo então que tinha marcas profundas no seu coração. Então surgiu o Salvador, surgia a esperança a qual eles tanto necessitavam. Eu não estou, queridos, aqui passando pano e falando que a gente tem que aceitar essa atitude egoísta, mas esse é o pano de fundo que havia para o coração desse povo. E aqui, queridos, nós vemos então alguém que possuía algo, não quis se reconhecer da devida forma, não reconheceu Jesus da forma cabida. Então Deus, na sua sabedoria, por outros caminhos, a qual a sabedoria humana não conseguiu até então compreender, o Senhor promoveu a salvação. De que forma? Angariando a todos, ministrando a todos a graça e a misericórdia. Queridos, essa misericórdia promoveu a mim e a você, queridos, a responsabilidade e o privilégio de fazer com que o anúncio
desse grande amor. Seja conduzido, seja partilhado com quem ainda não conhece. Paulo tinha compreensão da graça de Deus mais profunda e mais clara do que os seus próprios critérios. Aqueles que antes acreditavam que era algo privativo, não conseguiu compreender que a graça do Senhor é superior, queridos, aos nossos critérios. É superior, queridos, aos termos que nós utilizamos e colocamos, muitas das vezes para julgar, e muitas das vezes também para sermos julgados. Em que forma? E mais própria, mediante aquilo que eu quero falar, de não acreditarmos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, acreditarmos ou aceitarmos que o chamado e a vocação de Deus é para alguns específicos, é somente para erguer pastores, profetas, ministros de louvor. Não, queridos. Esses critérios, muitas das vezes, que nós mesmos nos submetemos, não tem nada a ver com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu recapitulo essa frase inicial: a misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia com que nos salvou, é a misericórdia que nos promoveu a vocação. Antes, nós utilizávamos de inúmeros termos, inúmeras formas, para exercer então aquilo que Deus tinha como anseio para o povo. Utilizávamos de maneiras que eram superficiais no que diz respeito a ser passageiro. E quando Cristo então ministra sobre todos nós a possibilidade de sermos salvos, a possibilidade, querido, de olharmos para um céu e termos a esperança de que iremos habitar com Deus, aquele que tanto carecíamos, de que tanto faltava, agora nós temos a resposta que foi promovida a todos nós. Nós podemos, queridos, desfrutar e compreender, mediante esse texto de Romanos, no capítulo 12, de que aquilo que era transitório, aquilo que era passageiro, aquilo que era erigido, queridos, por força de mãos humanas, teve uma ressignificação. Os termos talvez foram apropriados para interpretação e para que nós entendamos facilmente. Mas agora, aquilo que estava destinado a um pequeno povo está distribuído a todos. Então, o apóstolo vai dizer: portanto, irmãos, pela misericórdia, ofereçam ou apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e também como que é o vosso culto racional. Além disso, transformai-vos. Eu quero destacar então 4 pontos. Apresentei-vos o vosso corpo, sacrifício vivo, vosso culto racional e transformai-vos. Queridos, a vocação de Deus está disponível. Só que essa vocação e também a vontade de Deus, nesse texto aqui, está entre 2 fatores muito importantes. Eu não sei, eu acredito que não tiveram a intenção de estar dessa forma, mas interessante que está entre a transformação pessoal, uma mudança pessoal, e aquilo que vai no versículo 3 em diante, a veracidade, a importância e o valor do corpo. Então, se aqui nós quisermos sair dessa noite, queridos, entendedores da vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos estar centralizados, nós temos que estar no centro. E no centro de 2 coisas específicas. Uma, a transformação pessoal. E a segunda, a interação com o corpo de Cristo. Talvez nesse tempo de pandemia, abrindo um parênteses, nós, pelo um medo que é legítimo, medo para nós, queridos, é um balizador. Uma criança, ela faz coisas que nós, não criança, né? Vou falar aqui, Gabriel e eu, essa semana, nós mexemos nas luzes aqui, e eu lembro que alguns anos atrás, meu irmão, subir nessa escada era uma facilidade. As irmãs do Ministério de Dança falavam: precisa estar lá ali, a gente sobe garrando na escada, meu irmão, nessa semana com um andaime poderoso.
andaime pesado, bruto. Um andaime, meu irmão, que você, olha, rapaz, o coração deu uma tremida muito grande. Mas então, quando nós somos talvez mais jovens, ou aqui usando o exemplo até mesmo de uma criança, nós não temos medo de determinadas coisas, nos lançamos. Quando um pai e uma mãe brincando joga a criança para o alto, quem está no entorno, meu irmão, dá aquele gelo que vem subindo aqui, ó, dá um medo. Eu particularmente, eu tenho medo de pegar a criança no colo. Deus vai ter que me curar futuramente, porque ainda mais é filho dos outros. Eu não tenho filho, né? Tem que ser filho dos outros. Mas não sei, queridos, é algo muito frágil e, sei lá, pode dar um B.O. na minha mão, dá ruim, né? É um problema sério demais. Não é baby reborn, né? Que cai, não tem nada, apesar de parecer muito com a criança. Mas as crianças se jogam e elas não têm medo, e a gente vai crescendo, vai tendo, entendendo algumas questões de conduta, de comportamento, e vai vendo também os perigos da vida. E já não nos comportamos mais como antes. E depois a gente fica até pensando, meu Deus, como que eu fazia tal coisa? Como que a gente pulava, É porque, queridos, o medo também é um mecanismo para balizar, para não fazer com que nós avancemos mais do que o devido em determinados aspectos. Só que, queridos, o medo exacerbado, ele promove um recuo da nossa parte para lugares melhor, vou recapitular isso. O medo exacerbado, queridos, não permite que nós avancemos para lugares seguros, acreditando que ali é perigoso. Ou seja, queridos, eu não tenho a mínima possibilidade de cair aí na frente, porque eu estou no centro do altar. E eu tenho a possibilidade de avançar até bem próximo daqui, que eu não tenho problema, não tem risco. Mas o medo exacerbado, queridos, eu vou estar aqui e morrendo de medo de cair ali. Então, nesse tempo de pandemia, muitas das coisas surgiram. Muito daquilo que nós nunca experimentamos de nenhuma outra forma em nossas vidas se tornaram vigentes. Tomaram um lugar no nosso coração que, apesar das situações difíceis, apesar, queridos, dos dilemas da nossa vida, apesar muitas das vezes politicamente nós já vimos um quadro bem diferente, talvez familiarmente falando nós já vimos coisas muito diferentes, nada nos promoveu tanto medo e estabeleceu um medo comunitário como esse momento. Nós vimos em décadas passadas doenças surgindo, mas nada que se comparava, ou que talvez nós aqui pudemos experimentar como um corpo, como um todo, a essa doença que enfrentamos hoje. Esse medo, queridos, nos priva. Esse medo é um medo negativo, um medo ruim. E para avançarmos rumo ao objetivo e o propósito de Deus, fechando esse parênteses, nós precisamos, queridos, estar disposto à transformação pessoal e mergulhados, envolvidos no corpo. Nesses dias nós aceitamos a transformação pessoal, acreditando que ela seja possível sem a interação com o corpo. É extremamente impossível, queridos. É algo que não combina, não casa. Não há transformação pessoal sem o exemplo, o testemunho, sem a partilha, sem o olho no olho, sem um momento de edificação mútua. Esse povo aqui, queridos, tinha um grande problema. Eles já experimentaram dons, talentos, tinham um conhecimento de muitas coisas da parte de Deus. Só que quando apontou para partilhar o seu maior tesouro, houve um breque. Eles travaram. Acreditaram que era somente deles, sendo que estavam diante de uma comunidade tão plural, uma comunidade de tanta variedade, de tanta diferença, e não permitiram, queridos, usufruir de uma vontade que estava disponível, só que sem o experimento do corpo, sem a vida comunitária, é impossível. É interessante e grave isso. A vontade de Deus está entre a transformação pessoal e o exercício do corpo. Nessa noite, você é um privilegiado, meu irmão que está aqui, você que está em casa.
Você é um privilegiado. Nós somos. Aquilo que era apenas para esses judeus foi concedido a todos. Todos nós somos privilegiados. A misericórdia é para todos. Como então, Mateus, interpretar e caminhar de forma que eu possa ser transformado pessoalmente? Nós precisamos apresentar os nossos corpos. Nós precisamos oferecer ao Senhor. Mas por que corpo? Por que um sacrifício vivo? Queridos, o objetivo de oferecer é dar, é óbvio, é sinônimo. Você já não tem a pretensão de retomar. Uma vez que eu ofereço algo, eu estou correndo o risco de que essa pessoa aceite. Meu irmão, eu lembro na época da escola, a situação não era tão fácil. E quando a gente tinha para comprar um biscoito, um salgadinho, meu irmão, que a gente torcia para alguém falar não quando a gente oferecia. Deus, é pecado, misericórdia. Mas se a pessoa falasse... E quando, meu irmão, você comprava não vou falar o nome da bala, você comprava uma bala, você guardava no mais profundo do seu bolso. Meu irmão, quando alguém sentiu o cheiro, parecia até a corça correndo atrás de água. Meu irmão, sentiu o cheiro da bala no fundo do seu bolso. Você tem bala aí? Meu irmão, você queria chupar aquela bala ali, meu irmão, durante uma semana. Você queria prolongar ela o máximo. Queridos, quando nós oferecemos, nós corremos o risco de que a outra pessoa aceite. Só que a oferta nessa ocasião, primeiro, precisou passar por um crivo. E esse crivo foi a oferta de Jesus. A oferta que os homens ofereciam anteriormente eram falhas, territoriais e passageiras. O tempo apagaria o seu objetivo, o seu propósito, precisaria ser refeito. E aqui, nós precisamos oferecer a Deus para sermos usados então no seu serviço. É uma entrega total, plena, sem nenhum tipo, queridos, de recibo. Você está dando sem nota, meu irmão, some, é seu, faz o que quiser, não quero retorno, não quero estorno de nada. Você dá sem a intenção de pegar de volta. Sacrifício vivo, termo interessante. A nova ordem tem os seus sacrifícios. Não aboliu essa palavra e essa mesma dedicação, que não consiste na vida de outro quem? Animais. Não consiste mais em entregar algo que não é meu, ou que é meu por posse, mas não é meu de forma interiorizada, como eram os sacrifícios dos animais. Agora eu, como filho e filha de Deus, me inclino diante do Senhor, me ofereço diante do Senhor, de maneira que possa encontrar diante dele, que eu possa ser achado como aquele que agrada ao Senhor. Esse vosso culto racional diz respeito a um culto que não está restrito apenas ao ofício, apenas a repetição de ritos, mas sim oferecido pela mente e pelo coração. O objetivo então disso é transcender, queridos, as possibilidades humanas, transcender as situações que nos rodeiam e a repetitividade de ações que muitas das vezes, outrora, queridos, aplicadas, perdiam a sua função ou seu propósito por não ter coração e mente envolvido. A última palavra aqui, desses 4, que eu salto nessa noite: transformai-vos. Interessante que transformar aqui, ela tem semelhança na sua raiz de outros termos, de outras passagens que ocorreram na Bíblia, a exemplo, a transfiguração no monte. Referindo-se então que os crentes, não somente a isso, também quando em Coríntios, quando fala da transformação à imagem do Filho de Deus, de em glória em glória. Queridos, essa transformação, transformai-vos pela renovação da mente. Não é uma transformação
simples. Está falando de algo poderoso. Está falando de uma transformação que não quer dizer apenas de nossas condutas éticas. Está falando de uma transformação que nos torna semelhantes a Cristo. Uma transformação que nos coloca em um patamar, queridos, de transformados semelhantes à imagem do Filho de Deus. Então esses são os 4 pontos que eu gostaria de saltar, queridos, no que diz respeito à transformação pessoal. Na sequência, no versículo 4, o apóstolo vai dizer bem assim: por quê? Como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nessa noite, que o Senhor tire da nossa mente, do nosso coração, as dúvidas, as inquietações, as falhas aceitações, queridos, que nós muitas das vezes captamos para nós, de não observar a vocação de Deus como algo possível a nós, não observar a vocação de Deus como algo comum, como algo comum de estar no nosso cotidiano, de algo possível, algo acessível. Aqui nós vemos, queridos, que mediante a transformação, nós podemos usufruir de uma vontade que excede aquilo que é comum à nossa própria compreensão. Os judeus acreditavam que a vontade de Deus era baseada na misericórdia, mas que era restrito somente a eles. Só que o apóstolo aqui os adverte: olha, não é bem assim. Vocês rejeitaram, graças a Deus por isso, porque em Deus, em sua sabedoria e na rejeição que vocês tiveram, promoveu a salvação a todos. E a sua queda, ó judeus, não é duro o suficiente para que vocês não possam se levantar. Ou seja, Deus está abrangendo a todos. Queridos, essa misericórdia promoveu a nós e nos dá o direito, nos dá a possibilidade de sermos vocacionados. Talvez nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos chegando a essa igreja, conhecendo um pouco mais agora do Evangelho de Cristo, e sempre olhamos de fora, olhamos para pessoas específicas, achamos que era só restrito a elas. Só que o Senhor nessa noite, com a sua profunda sabedoria, desconstrua dos nossos corações e mentes tudo aquilo, queridos, que nos impede de fazermos mais e irmos além em Deus. Lembre-se com tudo que você puder guardar, a vocação de Deus, queridos, está no centro, está entre dois pontos. Um é você mesmo e o outro é esse irmão que está do seu lado. Queridos, nós olharmos para outras pessoas, é a esperança que nós temos de que Deus tem um propósito para mim e para você. A nossa cidade precisa de você. Como igreja nós precisamos de você. O nosso estado precisa de você. Todos têm a devida importância. E essa misericórdia, queridos, a misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, temos acesso à promoção, à sua vontade. Algo que muitas das vezes nós olhamos de patamares tão distantes. Ora, Deus está em outro nível. Para alcançar Ele eu tenho que transcender, eu tenho que alcançar uma atmosfera espiritual diferente. Nós muitas das vezes colocamos, e de fato é verdade. Mas Deus, queridos, em sua infinita misericórdia e graça, permitiu através dessa misericórdia, nós nos relacionarmos através dessa vocação. Uma das vocações que nós temos é para sermos um corpo, sermos o corpo de Cristo. Não permita que nesses tempos que nós estamos vivendo, o desejo do nosso coração, os falhos desejos dos nossos corações, movidos, queridos, pela carnalidade do mundo, pelas más notícias do mundo, esfrie, queridos, o chamado e a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nesse tempo, nós não podemos ceder
Pelo contrário, nós temos que avançar. Nós precisamos ir além. Nós precisamos mostrar a outros, daqueles que estão desamparados desse conhecimento, que Deus tem uma vontade para cada uma delas. Que ainda que nesse mundo, queridos, nós hoje estamos marcados e divididos muito claramente pela nossa faixa etária, no que diz respeito, queridos, à vacinação. As pessoas de mais idades e mérito delas, queridos, hoje estão se alegrando porque tem a possibilidade de serem vacinadas. E muitas das vezes quem não tem fica suspirando, ai, quem dera chegar a minha. E muitas das vezes nós estamos divididos, queridos, esse é somente um dos exemplos, e não permitindo usufruir do benefício do corpo. A alegria que é sua, queridos, promove esperança para mim. A alegria que é minha tem que promover para você também. O Senhor nessa noite, queridos, quer destruir, como um exército faz quando encontra qualquer barreira que impede as suas tropas de avançarem. O Senhor quer destruir do nosso meio, queridos, toda estrutura que limita a nossa vida de usufruir da sua vontade. E eu ressalto, uma das estruturas que impede com que nós avancemos e experimentemos da vontade de Deus não é a transformação pessoal, porque o interesse de sermos melhores dia após dia, esse todos nós temos, queridos. Todos nós temos o interesse de avançar, todos nós temos o interesse de irmos além, queridos, mas como o experimentar o benefício do corpo tem sido impeditivo para muitas pessoas a experimentar a vontade de Deus. Nós muitas das vezes concentramos no eu vou orar, eu vou ler, eu vou jejuar, eu vou fazer, e as coisas muitas das vezes não acontecem. Talvez, querido, está faltando a outra parte, que nós fomos muito beneficiados pelo Senhor, que é nos tornar parte de um corpo que em suas diversidades, queridos, nós encontramos tudo o que necessitamos, como igreja, como pessoa, como cidadão, como indivíduo, para o crescimento. Senhor, mostra através dessa pessoa que está do seu lado que você não está sozinho. Ela já é o instrumento que o Senhor colocou para você, para eu, para nós experimentarmos dessa vontade. Os diferentes dons, as diversidades nas funções da comunidade estão aí para nos ajudar, irmãos, de maneira mútua. Hoje, duplamente precisamos ter uma mente renovada. Primeiro, no que diz respeito à vontade de Deus. E segundo, para discernirmos como exercemos a nossa vocação nesse tempo de pandemia. Eu gostaria de convidar você, Ministério de Louvor também, a se colocar de pé. Queridos, nós estamos num ambiente propício. Se de um ponto nós precisamos do corpo, nós já estamos inseridos nele. Agora a nossa oração vai ser pelo enchimento do Espírito Santo, para que Deus toque você, para que Deus, em nome de Jesus, nos toque poderosamente nessa noite. Para que nós saiamos daqui, queridos, renovados, marcados por Deus para viver aquilo que Ele tem para nós. Perceba, a vontade, a vocação, tudo está disponível. E tem um lugar para encontrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.